Vão assistir essa live. Eu marquei com vocês às 15h30, né? Porém, já estou me adiantando e não vou entrar nesse assunto agora sobre a abominação da desolação. Eu vou deixar esse assunto para um outro dia, né? Porque ainda não é a hora de falar sobre isso. Eu não ia nem aparecer assim para dar explicação, né? Eu ia só deixar o texto para que, mas como muitas pessoas, algumas pessoas tá acompanhando, né, as lives, e aí eu não vou entrar nesse assunto, por quê? Agora, na verdade, se todos pararem para prestar atenção no que Daniel falou a respeito da abominação da desolação, a maioria de quem é cristão sabe o que se refere à abominação da desolação. É sobre reinos, é sobre governos. E tudo começou lá na época de Daniel, os avisos mais concretos a respeito do fim, porque Daniel foi um dos que profetizou muitas coisas, ele viu muitas coisas a respeito da época que ele vivia, depois dele, até o final. Ele viu o que aconteceria no decorrer com o povo por causa da rebeldia das pessoas. E isso a gente vai encontrar, irmãos, nos livros dos profetas o tempo inteiro. Não só lá no livro, desde o início, na verdade, desde Gênesis até o final, até os dias de hoje, né? Que Deus, ele sempre foi um Deus amoroso, um Deus santo, fiel, justo. E lamentavelmente a maioria se rebelaram contra Deus, seguindo as suas próprias paixões, as suas práticas, abandonaram a lei de Deus. Então Deus permitiu várias vezes que a destruição acontecesse, né? E essa destruição que Daniel viu, uma destruição da última geração, que será cometida por reis, por governos humanos. Mas aí as pessoas ficam sempre olhando, né? Vou fazer uma leitura aqui, vou explicar um negócio aqui, em Daniel. Quando Daniel, ele viu, que na verdade você sabe que ele viu tudo, né? Deus mostrou tudo para ele. Tinha coisas que ele não conseguia compreender e chegou a jejuar por entendimento. E aí você vai ver que Deus ouve o clamor dele para que ele, porque ele queria saber do que ia acontecer com o povo dele no final. E o anjo Gabriel vem e explica para ele o que ia acontecer com o povo dele. E de fato, todas aquelas coisas que Jesus avisa, que está escrito lá nos evangelhos, onde Jesus avisa, né, e o escritor escreve, quem lê entenda o que fala o profeta Daniel, o que falava o Daniel, né, sobre a abominação da desolação. Eu vou fazer um resumo muito breve aqui, vou deixar o título como um resumo da abominação da desolação, mas eu não vou fazer ainda explicar em toda a sua plenitude como estava querendo fazer. Confesso e peço aos irmãos que orem pela minha vida que eu tenho passado algumas coisas com algumas pessoas que se diz ser cristão. Isso tem me afetado um pouco. É muito complicado você pregar a palavra de Deus e você se dispor para fazer a vontade de Deus e as pessoas misturarem as coisas e te oprimir. E então eu estou passando esse tipo de situação, sei que isso vai passar, mas é muito delicado, é muito chato, muito complicado e não convém eu vir falar aqui. Só orem pela minha vida para que Deus me proteja, para que Deus faça a vontade dele na minha vida. Mas não é tão simples assim, não. Os bombardeios são muito grande. Pregar ninguém quer, né? Abrir uma live,
no YouTube, pegar a sua página no Instagram e passar uma pandemia inteira pregando. São várias coisas. As pessoas só gostam de criticar. Fazer, ninguém faz. Raridade. É interessante, sabe? É tão complicado, Jesus. Mas isso abate a gente, porque não é fácil não, viu? Então, tô um pouco abatida. Orem pela minha vida, porque eu tenho vontade, às vezes, até de excluir todos os vídeos, por causa desse tipo de grupos que se reúnem para falar mal, para julgar. Isso abate a gente. Então, a vontade que, às vezes, eu, como ser humano, tenho é: vou apagar todos os vídeos, deixar esse pessoal para lá e não quero mais pregar. Se eu fosse agir com a fragilidade que tem na minha carne, eu iria fazer isso, mas por amor à palavra de Deus, pelo chamado que eu sei que eu tenho, eu continuarei. Mesmo assim, como eu vim aqui abatida, porque a minha vontade não era nem vir aqui, mas eu sou uma pessoa muito responsável com as coisas de Deus. Então, por isso que eu disse: não, eu vou ir lá, eu explico a situação como eu estou fazendo aqui agora. Então, orem pela minha vida, porque não é fácil. As pessoas gostam de ver o outro abatido. Não gostam de ver as pessoas felizes, sorrindo, alegre, como eu geralmente sou na minha vida. E aí, isso é motivo de muitos problemas para esse tipo de gente. Então, orem por essas pessoas também. Apresente a vida dessas pessoas que vivem de fofoca, porque isso é a sétima coisa que Deus abomina. Leve e traz picuinhas, falatórios, julgamentos por tudo, sabe? Chegando num nível assim que eu até estou estranhando demais. Muito complicado. Mas vamos lá, para o que importa. Vamos lá no livro de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. No capítulo 2 você vai ver que o escritor, ele vai e escreve. E eu creio que quem escreveu foi o próprio Daniel, isso aqui. Porque em uma das escritas ele diz: eu, Daniel, afirmo que é verdade, sabe? Vamos lá. Capítulo 2, aí você vai ver, você sabe dessa história, né? Que Daniel, Nabucodonosor, ele teve um sonho, queria que as pessoas interpretassem, caso contrário ele mandava matar todo mundo, porque ele ficou muito perturbado com o sonho. Porque ele via várias etapas desse sonho, e no último, acho que é o que mais preocupou ele, que esse reino era destruído. Na mente dele, provavelmente ele devia imaginar que era coisa relacionada ao império dele. Porém, Deus deu interpretação para Daniel. Depois você dá uma lida, vai lá em Daniel e vê toda a história. E quando Deus dá a interpretação para Daniel do sonho, e que ele conta o sonho para o rei e ainda interpreta o sonho, é a mesma coisa. Daniel fica preocupado com o quarto e último império, porque a gente sabe que o primeiro império era o Império Babilônico, né? O primeiro, que era o cabeça, o Senhor é o cabeça, que era o Nabucodonosor. Então, o primeiro era o Império Babilônico. Depois veio o Império Média, né? Medo-Persa, o Império da Grécia também. E aí, quem era o quarto império? Esse império está até hoje. Império Romano. Porque a gente vai ver pelas próprias escrituras que no decorrer... Isso aqui, na época de Daniel, estava distante ainda da época de Jesus, né? Estava distante, muito distante. E lá, depois que o Império Medo-Persa cai, depois vem o da Grécia, você vai ver o anjo Gabriel falar. Lá no capítulo 9, se eu não me engano, ou é o 10, deixa eu ver aqui, para não dar nenhum versículo errado. Vamos lá. É no capítulo 10 de Daniel que o anjo Gabriel vai dizer para ele assim, lá no finalzinho do versículo 20, ele vai dizer assim: você sabe por que eu vim? Agora eu voltarei contra o príncipe da Pérsia,
Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel, o príncipe de vocês. E aí você vai ver lá no capítulo 12 que Daniel vai ter uma visão do tempo do fim. Só que ele fica maravilhado com aquilo e pergunta para o anjo quando que vai acontecer essas maravilhas, porque ele vê logo no início, está relatado aqui, que ele diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. E a gente vai lembrar lá do capítulo 10, que naquela época ele teve aquela revelação e o anjo Gabriel foi dizer para ele, olha, não para ele não se preocupar. Você vai ver em outros capítulos ele diz assim, olha, não se preocupa, isso aí é o que vai acontecer com o seu povo no final. No final vai ser destruído, né? Mas vem o defensor, né? Porque até agora ele estava lutando para não destruir todo o povo de Deus, ele segurando o reino da Pérsia, e ele disse, olha, quando eu saí, vem ainda o da Grécia, que era justamente aquilo que Nabucodonosor viu e que Daniel já estava consciente do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Ele sabia que existia o Império Babilônico, depois os Medos, Medo-Persa, Grécia, mas quem que vem depois que cai? Roma. Os impérios romanos muito grandes. E quando eu já falei em outras lives, não aqui no YouTube, para os irmãos que me acompanham há mais tempo, a gente sabe que olha, eu tô tão abatida, gente, vem por Deus mesmo, viu? Misericórdia de Jesus. É tão ruim você ser perseguida. Sangue de Jesus tem poder. Faz até confusão, porque eu acabo ficando tão preocupada. Por isso que eu disse, eu vou deixar para uma outra ocasião. Quem sabe eu faço ela gravada na paz da minha alma, que é Jesus. E gravo tudo e vou jogando aqui no YouTube. Talvez seja melhor do que as lives, né? Deus proverá. Então vamos ver se eu volto aqui. E aí, olha, veja a confusão, viu? Jesus. Vou voltar tudo de novo para poder, porque eu já me perdi. Ai, Deus, vamos lá. É tão difícil quando você fica abatida para fazer as coisas. Eu vou tentar fazer só um resuminho pequenininho, porque o que eu queria fazer era várias lives, para vir toda a extensão começando a partir de Gênesis. Mas eu vou fazer só tentar continuar aqui. Quando Daniel, né, quando o anjo Gabriel fala para ele que ele tem essa revelação, na verdade, no capítulo 12, que ele vê aquelas maravilhas, que ele fica feliz com esse tempo que Miguel vem como defensor do povo, ele já sabia que existiria aqueles impérios e que todos aqueles impérios sempre destruíram o seu povo. Ele sabia que eles iam sempre passar por destruições porque ele via o povo que não se arrependia, né? Todos os profetas passaram por essa situação de ver quando que vai acontecer essa promessa que Deus vai vir, que vem um que vai purificar Israel, que vai nos livrar dos nossos perseguidores, né? Porque havia muita gente muitas nações que arrasavam e roubavam, saqueavam, levavam tudo o que eles tinham de valioso e nunca deixaram eles subsistir. Então, todos os servos de Deus que tinham visões, sonhos e revelações, eles sabiam desse tipo de sofrimento. Porém, quando Daniel viu tudo isso, e aí ele se depara justamente com essa situação de que, vem um defensor, né? Vem um defensor do povo de Deus, e aí fala assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas e sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. E quando o anjo vai e diz para ele, olha, sela o livro,
porque esse aqui é para um tempo tão distante. E lá no final daqui, dessa leitura do capítulo 12, lá no final o anjo ainda vai dizer para ele, olha, tem um tempo, tempos e metade de um tempo para acontecer isso aqui. Você vai dormir, né? E no final você se levanta para receber a sua herança. Porque isso realmente é para a última geração. Para aquela que vai estar totalmente entregue a este império que domina sobre todos e que inclusive a gente vai ver não só em Apocalipse 11, como aqui no livro de Daniel, nos evangelhos, ela está sobre essa abominação da desolação, meus irmãos, até nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vai estar falando sobre isso, porém não tão amplamente quando você vai olhar a interpretação das visões e dos sonhos de Daniel, porque nessas interpretações aqui é que já está muito claro, porque o anjo chega para ele e vai dizer, olha, eu estou segurando o reino da Pérsia, senão eles vão acabar com todos vocês, não vai sobrar ninguém. Venho da Grécia, mas chega a época de Jesus, Jesus faz a expiação, faz a circuncisão da alma, do coração do homem, não mais agora por causa de papiros, pergaminhos, livros, não por causa de sacrifícios, mas Jesus é o próprio sacrifício e Jesus faz aquilo que Isaías profetizou, que os profetas todos avisaram, e os apóstolos começam a compreender através do que eles já tinham conhecimento das escritas antigas, que estavam diante daquele que havia sido prometido. Aí Pedro vai até falar, os profetas queriam entender em que tempo, em que ocasião isso iria suceder, que era aquela época da expiação dos pecados do povo. Uma irmã escreveu para mim, Deuteronômio 27. É verdade. Depois eu vou lá. Apareceu aqui pelo WhatsApp. Não fique mandando textos, porque eu acabo me confundindo no raciocínio que eu estou aqui, porque esse assunto é tão amplo que a minha cabeça ela funciona a 1000 por hora. Então, a gente que tem conhecimento das escrituras pela misericórdia de Deus vai passando vários versículos na cabeça para se encaixar com o que eu estou falando. Se alguém conversa alguma coisa, por isso que eu deixo também desativados os comentários, aí eu desconcentro do que eu estou falando, entendeu? E acabo indo para um outro caminho e não termino aquilo que eu estou falando, aí fica uma coisa sem nexo, né? Veja bem, eu agradeço a irmã, mas é melhor não ficar mandando mensagem. Só se for uma coisa muito séria, que não tivesse em áudio, alguma coisa assim. Tá vendo aí? Então, os profetas de Deus, eles anunciavam a respeito de Jesus, Isaías avisou a respeito de Jesus, queria fazer a expiação dos pecados, era necessário que houvesse a expiação dos pecados, mas, de fato, meus irmãos, se eu fizer um resumo superficial, como muitos de vocês conhecem, que é esse que eu estou entrando aqui assim, vocês não vão entender a gravidade que se tornou essa Israel que nós vemos hoje aí, construída pela ONU em 1948. E que é necessário, de fato, eu vim falar desde o princípio, para que vocês abrir os olhos de vocês, porque é muito sério. A gente já sabe, né, quando eu iniciei aqui a live, que quando no capítulo 2 Daniel vai falar sobre a interpretação de Nabucodonosor, que ele diz, ele vai e fala para Nabucodonosor, você é o cabeça de ouro, Império Babilônico, depois Medo-Persa, o terceiro Grécia, e aí você vê também o anjo Gabriel lá falar depois, estou segurando Pérsia, depois vem a Grécia, mas eu vou te revelar o que está escrito, expresso, na verdade, está relatado. E aí é justamente o Império Romano, porque na época de Jesus, o que Roma fez, Roma já estava instalado antes de Cristo. E eles dominavam, e sempre dominou. Houve muitos massacres a cristãos depois de Cristo, aquela situação foi gravíssima. E a história do mundo, livros antigos relatam muito sobre isso. Se você quiser se aprofundar mais, o que é que aconteceu depois da morte de Cristo, meus irmãos, foi uma coisa assim horrorosa, de muitos anos. Coisa assim perturbadora. Por isso você vai ver Paulo falar que ele foi embaixador em prisões, porque ele foi extremamente açoitado, perseguido,
por causa do cristianismo, porque ser cristianismo é porque seguia as doutrinas de Cristo, que Jesus veio para mostrar, porque Jesus apareceu naquela época para libertar o povo, que era escravo do sistema governamental e religioso. Essa é a realidade. É que o povo vivia desde o princípio querendo riquezas, querendo adquirir bens, coisas que as outras nações poderosas, como o Egito, como principalmente o Egito, porque foi um dos mais pomposos e enormes, né? Como as outras nações ao redor. Então, o povo de Deus é como a história de Jó, com os filhos. Havia um pouco de gente que adorava a Deus, como Jó adorava o Senhor. Mas os seus filhos, os filhos de Jó, não. Vivia de comelança, bebedeira. Assim eram os filhos de Israel. Se misturavam com outros e acabava trazendo suas idolatrias. Os reis que entravam ofereciam até crianças em sacrifício. Você vai ver toda uma corrupção. E ali pouca gente que se via ao Senhor era extremamente perseguido. Os profetas eram encarcerados, assassinados, passavam por opressões, muitas vezes não saíam mais nem de suas prisões. Você vai ver isso na história do mundo. Nem todas as coisas que passou a situação sobre o cristianismo depois e antes do cristianismo sobre a soberania de Deus, em relatos de historiadores antigos que falam sobre a fé no Criador, é muito profunda. Mas esses homens, cheios do Espírito de Deus, relataram através que hoje nós chamamos Bíblia, que é um resumo das cartas, dos papiros, das pedras inscritas, a história da fé e de como esse povo foi conduzido. E todos esses relatos que nós vemos aqui na Bíblia vai se definir em uma coisa só. Deus amou o mundo, Deus amou o seu povo, mas o povo queria que consultar os profetas na hora que precisava, mas na hora de adorar a Deus, adorava a outros deuses. E muitos deles adoravam a Deus e a outros deuses se misturando. E Deus não queria isso. Porque tudo que esses deuses faziam era coisas que vai de encontro a quem Deus é. Porque Deus é maravilhoso, perfeito. Todas as suas obras são justas e dignas. Mas Deus deu uma longanimidade a essas gerações. E ele foi tão piedoso que mandou esses homens. Deus vai, muitas vezes, via que os governos e os reis eram tão maus. Quando se levantava um governo que queria servir a Deus, mandava derrubar as adorações a outros deuses, mandava acabar com sacrifícios de crianças e etc., e coisas absurdas que ocorriam por causa de um sistema religioso, da fé que essas pessoas queriam viver de outra maneira, fora a vontade de Deus, esquecendo-se do que Deus fez por eles, porque foi Deus que os conduziu a uma terra boa, mas porém eles esqueciam do que Deus fazia por eles e se corrompiam. E quando entrava alguém bom, ele mandava acabar com isso. Aí era um momento em que Deus fazia eles prosperar, era um momento que Deus protegia eles das outras nações, mas muitos ali se corrompiam e por causa da grande corrupção que havia entre eles, Deus permitia outros reis vir, destruir tudo, acabar com matança, e Deus sempre foi poupando as gerações, até chegar na época de Jesus. Quando chegou na época de Jesus, os próprios judeus que não aceitavam que ele era o Messias, como não aceitam até hoje, né? Eles mesmos tramaram tudo aquilo contra Jesus. Nós vamos falar de algo físico e real. Nós não podemos chegar aqui agora e dizer assim, não, mas é porque Jesus já sabia que ia fazer isso. Sim, ele já sabia. Ele veio para isso mesmo. No mundo espiritual já estava tudo preparado. Mas nós temos que ser coerentes e racionais para saber que aqueles homens não estavam pensando que ele era o Messias. Eles estavam preocupados com os acordos que tinham com Roma. Você vai ver Paulo falar sobre isso, e você vai ver Estevão falar isso lá em Atos, a respeito deles entregarem Jesus ao Sinédrio para ser condenado
Porque eles caçavam e procuravam matar Jesus. Com medo de Roma incendiar Jerusalém, porque Roma era pomposa e sempre foi, depois que os outros impérios caíram. Só que ali houve muitos acordos. Depois da morte de Jesus, não só interessava aos romanos, como também interessava ao grupo de judeus e as religiões que existiam ali. Que sempre foi uma mistura de religiões, e você vai ver isso inteiro na Bíblia. Por isso que eu disse, para eu falar sobre a abominação da desolação, a gente tem que começar pelo início. É lá em Gênesis isso. E aí, essa corrupção da raça humana, esse conhecimento que o ser humano tem do bem e do mal, e de não deixar Deus dominar, é isso que é o problema do mundo hoje. Que a gente tem que ser racional de entender que aqueles homens estavam falando de negócios e de um sistema religioso, porque era isso que impunha as pessoas a seguir os governos. Porque as pessoas eram tão inconstantes que você olha pela história lá atrás que as pessoas não queriam seguir uma simples lei de Moisés. Gostavam de matar, gostavam de fazer o mal. E isso nunca acabou até os dias de hoje. Pessoas irreverentes e irreconciliáveis. E aí, Jesus foi entregue, ele veio realmente de fato fazer aquilo no mundo espiritual e no mundo físico, porque se fosse só no mundo espiritual, ele não precisava morrer na cruz. Foi no mundo espiritual e no mundo físico. De fato, ele fez a expiação no coração do homem, porque quando ele trouxe a libertação para o povo, ele começou a mostrar sobre o reino dos céus. E ele falava: eu tenho um reino, né? O meu pai. E aí eles não compreendiam de maneira nenhuma o que Jesus falava. E para se cumprir o que Isaías já havia profetizado a respeito, de que tendo olhos não iriam enxergar e tendo ouvidos não iriam compreender. E quando chega essa época que Jesus está ali, fala com eles, eles não podiam entender, Jesus só falava por meio de parábolas, mas aqueles que tinham amor, que havia arrependimento no coração deles, eram pessoas que podiam compreender o que Jesus estava falando e assim serem libertos. Quando Jesus cumpre o sacrifício, que ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, ele ali ergue um novo santuário, a qual ele já tinha falado com um grupo de judeus. Que inclusive, quando ele disse que destrua o santuário, eu ergo em 3 dias. Eles achavam que era sobre a construção, sobre um templo, mas ele estava falando: eu vou fazer uma obra no coração do homem. Porque da maneira que viviam, não tinha como Deus tratar no coração dos reis, no coração da população, no coração das pessoas. Porque todas essas gerações, Deus enviando profetas, falando da verdade, como deveriam ser conduzidos, e olha que esses profetas falavam para reis, para governantes e comandantes. E o que acontecia com eles era prisões, era muita coisa ruim, para que eles se calassem e não entregassem a mensagem. Por isso que quando Jesus vai chegar em certa ocasião em Jerusalém, vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E ele vai falar também a respeito de muitas parábolas que ele está dizendo: olha, vocês estão rejeitando a verdade. Eu vou levar a verdade para outro. E tinha que ser, isso estava anunciado desde o princípio, que aquele povo, para poder gerar, né, para que eles pudessem crer, eles teriam que sofrer. Para dar à luz a verdade ali, teriam que sofrer. Por isso a gente vai ver lá em Isaías 66 dizer: antes que viesse o menino, antes que viesse as contrações, as dores de parto, deu à luz o menino. Pode a mulher grávida dar à luz o menino antes das dores, né? E aí ele estava falando a respeito de Jesus, que ele viria antes para expiar o pecado e depois, com muito sofrimento, a terra iria gerar. A obra é muito linda e eu não quero lê-la de qualquer jeito, sabe? Eu quero fazer uma live que eu vou, cada capítulo, desde o princípio, detalhando todas as coisas importantíssimas, mas um resumo que eu posso fazer para que você que está curioso e fica preocupado com todo esse sistema do mundo, tudo que está acontecendo, o que eu posso te dizer hoje sobre a abominação da desolação é que quando acabar de destruir o poder do povo santo, não vem o fim? O povo que Deus quer restaurar, e ele tem promessa, né? Aquele povo lá do Oriente há de compreender a verdade, mas tem que ser no meio de muito sofrimento e muita dor. E a abominação da desolação é sobre governos, e o Império Romano,
quando depois de Jesus que perseguiu os cristãos e matança e teve sempre se apoderou, claro que chegou um período que o império caiu, né? E ali naquele momento eles começaram a se unificar, igual Daniel viu, por meio de acordos, alianças e casamentos. Foi assim que hoje nós temos a União Europeia. Existe hoje documentários que falam a respeito de que o Império Antigo, eles se uniram. Só que eles não se ligam, porque eles não se compreendem. Porque tem interesses, cada um tem o seu próprio interesse. Mas eles estão de pé, o Império Romano. Você vê que quem que tomou conta de todos aqueles territórios? Roma. Cada lugar tem uma igreja romana. E quando você vai se aprofundar sobre a história de Roma, é muito profunda sobre a Europa, porque Roma é a Europa. Sobre a invasão deles no nosso continente, sobre em todo o Ocidente, sobre a invasão deles na África, sobre a invasão de suas embarcações, o seu domínio, seu poderio e seu sistema religioso. A gente tem muitos documentários, muitos relatos, muitas histórias sérias e graves que talvez tenha vestígios dela naquele museu do Vaticano, guardadas, né? Existem muitas coisas que as pessoas, elas não gostam de estudar. Elas não gostam de ir para bibliotecas antigas, fazer pesquisas profundas sobre a mudança dos mapas geográficos da Terra, sobre a mudança, sobre como foi implantada as escrituras, como que foi esse acordo para a Bíblia se juntar o Novo Testamento com o Pentateuco. Como é que é hoje o sistema do judaísmo? Como que surgiu tudo isso? Como que foi a passagem dessas pessoas pelo nosso continente, por todos os outros continentes? Porque a pessoa pensa que quando vai ler a Bíblia, que é tudo muito recente, que é coisa que vai acontecer tudo agora. Tem coisas que já foram concretizadas. E que agora, meus irmãos, nós estamos esperando concluir. Concluir tudo o que já foi dito. Concluir a parte final, porque Jesus já fez a expiação, a abominação da desolação, a invasão e a mudança das leis em Daniel, que a gente vai dizer assim, vai mudar os tempos e as leis, isso já aconteceu. De mudar os tempos e as leis, isso aí já aconteceu. Quando você vai ouvir aqui, que achar que a gente tem ainda um tempo e metade de um tempo, esse tempo é o tempo de Deus determinado sobre toda a terra. Você vai ver Jeremias falar sobre isso. Está aqui no livro de Daniel. E ele vai dizer aqui assim. Deixa eu ver onde é que é essa parte. Acho que é no capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Tá tão quente aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Ó, essa parte aqui do capítulo são vários, mas eu vou ler essa parte aqui. Do capítulo 11, assim, no tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza e acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. E com lisonjas, que são as bajulações, e perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E aí, a gente vai ver, acho que no capítulo 8 também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. No capítulo 8 diz assim: ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário.
E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. E depois ouviu um santo que falava, e o outro lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Eles, até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. E aí Daniel diz assim: depois que eu tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de um homem. Aí você vê que é Gabriel que ele vai falar. E aí ele vai falar do Império Médio, da Pérsia, da Grécia. E aí ele vai falar que vai se levantar um outro chifre pequeno. E aí ele vai dizer que quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel, mestre em intrigas. E grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis, prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo. Ele vai ver que no final da última geração surge um rei cruel. Mas ele descende de tudo isso aí que já existiu. Porque ele é do meio de toda essa maldade que sempre existiu, perseguindo os filhos de Deus. Que no final, essa criatura, né, sairá destruindo nações, cidades, para tomar o domínio de tudo. Mas ele vai ser surpreendido porque a Bíblia vai mencionar como uma pedra, como o arcanjo Miguel, a vinda de Jesus. Quer dizer, como uma pedra, que foi o sonho de Nabucodonosor, que ele viu que uma pedra sem intervenção humana e destruía todos esses reinos. E é sobre governos, é sobre seres humanos, é sobre o domínio de homens. Hoje, quando eu olho para esse cenário que está agora, que eu olho para a faixa de Gaza e vejo Israel querendo construir um enorme Israel e Donald Trump nesse domínio, não sei se será ele ou se será o filho dele ou qualquer outro, mas eu acredito que qualquer um que limpe aquele território vai ver a ira de Deus. Porque é sobre destruir o que resta daquele povo. Porque não sei se você nunca parou, não sei se você parou já para se perguntar. Porque desde que eu sou criança, existe aqueles confusões pro lado de lá. E só foi reduzindo até ficar aquele pedacinho que está lá, perto do mar. A Bíblia diz aqui no livro dos profetas que Israel descende, seu pai era Eteu e sua mãe é cananeia. Os cananeus são de Canaã. E lá atrás, nas próprias escrituras, no princípio, vai mostrar toda essa mistura, porque eles se misturaram. Não existe ninguém de uma linhagem perfeita. O povo se misturou, a Bíblia vai mostrar isso, que o povo se misturou. E quando eles faziam acordos entre eles para conviver junto. Mas o que acontece é que sempre houve dominadores entre eles. O problema é os dominadores entre eles com suas crenças contrárias à lei de Deus. Agora para analisar. Vamos supor que Donald Trump, estou supondo, porque eu não sei se será ele, se será o filho, se será outra pessoa, não sei quem será. Não posso afirmar nada, mas vamos fazer uma suposição. Que ele simplesmente mande destruir todo Gaza, como ele está pedindo para mandar os palestinos ir para a Turquia, para outros lugares. E ele simplesmente destrua tudo e erga um enorme Israel para um estado que era um estado judeu, agora não ser mais estado judeu, mas ser todo um povo judeu. Você acha correto, você que diz que é ser cristão, erguer um lugar que diz que Jesus não é o Filho de Deus? É o que está faltando.
para a abominação da desolação se completar. Porque, na verdade, depois que Jesus morreu, cristãos foram brutalmente assassinados por longos e longos anos, gerações, tá? Gerações. Por isso se afugentaram desde o passado, antes de Cristo, não por causa de Jesus, mas por causa da palavra de Deus. E depois em Jesus, porque não creram na nova aliança e não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, por isso se tornam o anticristo. E você vai ver João falar sobre isso em 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante, que ele vai falar: filhinhos, essa já é a última hora. Já há muitos anticristos, e eles saíram do nosso meio. E eles se foram porque não eram dos nossos. Aí ele vai falar lá embaixo: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o anticristo. Aí nós temos hoje 12 estrelas da União Europeia, acordos europeus para que aquele império que já caiu fique de pé, sobre muitos acordos e alianças dominadores do mundo, decidem em sua cúpula o que vai fazer com o mundo. Temos a promotora da paz, que é a ONU, estabelecida pela Europa e sua extensão, que é os Estados Unidos, e que dá todo o suporte à sua criação. Criação a gente sabe que é imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criação de Deus. Então, em 1948, a ONU estabeleceu a sua criação, sua imagem, Israel, e vem matando, não convivendo com o povo, porque eles não aceitam nem o cristão ali que cospe na cara, que tinha uns irmãos que faziam umas lives lá, foram para lá pregar. Você não pode falar de Jesus assim abertamente. Agora imagine se fazer um Estado judeu enorme e botar lá um homem para ele é o rei e pronto, mais nada. Porque sempre o povo se corrompeu e quis um homem para liderar e não quiseram Deus. Você está entendendo? Que é desde o princípio. É importante eu fazer esse breve resumo, porque quando eu começar tudo, pode ser que você entenda. Você vai ver um povo que desde o início não queria Deus. Queria que Jeremias dissesse o que Deus estava falando, mas se aquilo que Deus estava falando não era o que eles não queriam saber. Os profetas tinham que falar aquilo que eles queriam ouvir. Caso contrário, era preso, chicoteado, matava. Quando Jesus vem, poucos puderam compreender. Aquela figueira não pode dar fruto, porque o coração estava distante de Deus. Então o Senhor preparou os discípulos e eles foram para outras nações apregoar a verdade. Para assim, depois que a árvore foi cortada, que a gente vai ver isso no livro de Daniel aqui, já no finalzinho, aqui no versículo 24, vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. E depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Que foi o que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou e foi para a glória. E a partir daí diz o quê? Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. A gente está guardando essa parte aqui. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Você não vai ver só em Daniel, você vai ver Isaías, você vai ver Jeremias, você vai ver Oséias, você vai ver vários livros dos profetas falar a respeito da destruição, e você vai ver o resumo do que João viu dos livros dos profetas. A revelação de João foi um resumo de tudo que aconteceu. Você vai ver João falar em capítulo 9 de Apocalipse, vai estar lá
que ele viu a quantidade de exército que vem para fazer a destruição da terça parte da humanidade. É uma destruição que eles mesmos vão causar. Quem? Os homens, os reis da terra. Aí você, quando Jesus diz assim, que o escritor vai falar a respeito do que Jesus diz, que haverá tão grande sofrimento como nunca houve desde o princípio. Quem é o povo que vive em sofrimento desde o princípio? O Ocidente? Não. É aquele povo lá, que até agora que eu perguntei, você já parou para se perguntar como é que esse povo de tanto sofrimento que passa está de pé até agora? Porque quando realmente chegar a época do final, pode levantar as cabeças de vocês e aguardar a vinda de Jesus. Porque quando terminar de destruir os mártires, meu filho, vem o fim. Por isso eu acredito que esse cenário agora, se Donald Trump arrasa com aquele povo, sem demora, vem a destruição. Porque vai erguer alguém que nega que Jesus é o Filho de Deus. Que é um povo que já está no poder desde os acordos que fizeram. Quando entregaram Jesus, a partir daquele momento houve muita morte. Mas aí lá no futuro veio os acordos de Constantino e outros mais que existiram em cada lugar. Fizeram seus acordos para que pudessem falar sobre Cristo. Mas a gente percebe que tem muita corrupção no meio. E que o evangelho ele não é entregue em toda a sua plenitude e no princípio que de fato ele é. Mas com muita fábula, com muito fermento, com muito enfeite. Que as pessoas estão mais preocupadas com o culto da prosperidade, com o obter as coisas físicas e materiais, do que compreender de fato o que estamos fazendo aqui. Que a realidade é muito dura e cruel, que está para vir sobre toda esta terra. O que eu olho hoje é que, em 1948, o plano desses impérios foi, vamos fazer uma coisa nossa. Tudo foi modificado. Aquele nome Palestina foi dado pelo povo romano. Depois, a história mostra isso. Foi modificado. Tudo foi modificado. Para que o povo fosse esquecido. Para que não soubesse quem são. É muito fácil fazer invasões nos territórios de toda a terra. A Europa tem muita prestação de contas. Os reis vão se levantar para o dia do juízo. Você vai ver em Apocalipse também falar. Quando o Senhor abriu os céus como um pergaminho, se desenrola, os elementos se desfarão em fogo. Quando é que acontece isso? Lá nos evangelhos vai dizer logo após a referida tribulação daqueles dias. O céu se abre para a prestação de conta. Destruiu tudo. Agora vamos ao acerto de contas. Aí os reis dirão que até os mortos vão ressuscitar para esse juízo. Por isso você vai ver Jesus falar que para Cafarnaum e Judá, até a rainha de Nínive, até a rainha de Sabá, na verdade, Nínive não, até a rainha de Sabá e Nínive vai se levantar para julgar e condenar Cafarnaum e Judá. Porque aquela geração, mesmo Jesus operando tantos milagres, rejeitaram a verdade. Ele diz, tu pensas que subirás ao céu? Digo que descerás ao inferno. Que até a rainha de Sabá se levantará no último dia para te condenar. Porque haverá um julgamento. Você vê Paulo falar, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Aí é que as pessoas dão um nó na cabeça, né? Nem todo mundo está preparado para compreender a profundidade que a Bíblia traz. Que não é uma história de fábula. A Bíblia não é um livrinho de contos de fada. Num passe de mágica, como as igrejas vai e conta para você, não, nós vamos estar vivendo, usufruindo de todas as coisas. Sim, Deus se agrada com a prosperidade dos seus filhos. Deus sempre abençoa seus filhos. Nós que somos maus sabemos dar coisas boas dos nossos filhos, quanto mais Deus. Mas só que nossa concentração, o mundo está muito superficial e as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. E Deus vai chegar num momento, não por causa da iniquidade apenas, porque ela sempre existiu no ser humano, mas porque a rejeição
da voz da verdade, que é a presença do Espírito, do que ele fez na nova aliança, de Hebreus 10. Quando a apostasia, que sempre existiu, lá atrás você vai ver sobre isso, sempre existiu se apostatar da verdade, não crer na verdade, viver outra coisa que foi chamada para viver. Deus vem para pôr os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. A Bíblia diz isso. Quem são os inimigos? A serpente. Lá do Gênesis. Quem é a raça da serpente? Que persegue o povo de Deus até agora. Quem que persegue? O Ocidente tá bom demais. As pessoas podem pregar à vontade, viver à vontade, o sistema religioso aí, comércio religioso, tantas coisas ocorrem. Mas quem que é proibido, que foi retirado deles o conhecimento? Aquele povo lá. Que com muito custo, de séculos em séculos, sempre viveu em conflito, foram perdendo territórios, estão numa faixa. Onde várias crenças assim, foram obrigados, eu corto sua língua, se você crê que ele é o Cristo. Lá acontece isso. E muito séculos lá atrás. Quando terminar isso, porque aquele Israel ali não crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas há um povo ali naquele Oriente. E você vai ver os profetas dizer, venham do Ocidente e do Oriente, e eu os libertarei. Esse é um tempo da graça, que é um favor que nós não merecemos, que alcançou o Ocidente, que alcançou outras nações, outros continentes, onde existe um povo que está sendo oprimido desde que eles estão lá, de gerações em gerações, e eles vinham se perguntando quando que nós vamos ter paz de mar a mar? Quando que nós vamos conseguir a promessa de possuir a terra? Que é um povo que não desbrava o mundo, que não vive a esperança de nada, porque sempre oprimido. E aquele que fala que quer conhecer a Cristo, a eles foi retirado isso, por causa do que fizeram. E a Bíblia vai mostrar isso, tudo isso aqui que eu estou falando, tem totalmente respaldo e está aqui na história de cada um servo de Deus. Reis, crônicas, tudo, de Gênesis a Apocalipse. Tá tudo escrito. Você vai com dores. Olha só o que diz Isaías. Primeiro livro dos profetas. Isaías 66. Tem tanta coisa. Eu li de Isaías, na verdade, a Bíblia inteira, meu Deus. Quando eu paro para pensar assim, meu Deus, é tudo. A Bíblia toda inteira, ela revela toda a verdade. Mas as pessoas gostam de ouvir outras coisas. Fosse uma live que falasse de dar dinheiro ou de bênção, estava lotada. Sempre foi assim. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para que olharei? Para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aí ele vai falar aqui sobre sacrifícios, ele faz quem mata um boi é como que comete homicídio, e ele vai relatar aqui para adiantar a nossa live. Aí lá embaixo ele vai dizer assim, escutem a palavra do Senhor, no versículo 5. Vocês que tremem diante da palavra, os irmãos de vocês os odeiam, os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome.
Eles dizem que o Senhor mostra a sua glória, mas que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto, virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Aí diz, antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. E antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Aí muitos dizem aí, não, o país que nasceu em um só dia foi quando Deus deu um estado para os judeus. Tu acha que Deus entregou o filho dele para um povo que levou para a crucificação, que nega que Jesus é o filho de Deus até hoje, que essa nova Jerusalém é aquilo lá que foi feita pelo homem, pela ONU? Isso é coisa pra gente doida acreditar nisso. A pessoa tem que ser racionalmente muito coerente e ter o princípio do fundamento, que é a sabedoria em Deus, dada por Deus, para compreender essas heresias loucas que muitos acreditam. Eu não posso cair numa loucura dessa, jamais. A Bíblia diz que aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus não verá a Deus, porque o único caminho é Jesus. Jesus não veio para ficar só na Semana Santa na mesa das pessoas. Ele veio cumprir um papel extremamente importante, profetizado muitas vezes por meio de grande sofrimento pelos seus servos. Para no final as pessoas reduzir a que vão construir um grande Estado judeu para ser as grandes visitas ao Templo de Salomão. Você sabe quem que Salomão era? Salomão desagradou ao Senhor. E por causa do que ele fez, nunca mais houve sossego, porque só houve um homem que de fato agradou o coração de Deus, foi Davi. Alguns outros reis governavam conforme a vontade de Deus, sim, mas se misturavam com outras coisas também. É preciso ler as escrituras para não cair nessas coisas. Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Será que eu, que faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Ele estava dizendo, será que eu vou fazer vir as dores antes que o filho nascesse? Não, primeiro eu tenho que restaurar o coração do homem. Fazer com que ele seja capaz de receber o meu espírito e compreender o que eu estou querendo dizer. Porque do modo físico, essa raça corrupta, que foi destituída de minha glória, jamais vai poder compreender o meu domínio. Então precisou vir o sacrifício prometido, que era Jesus, sumo sacerdote, seu sangue aspergido agora não mais em arca feita por mãos de homens, mas na própria construção de Deus, onde há uma purificação dos nossos pecados, logo há um perdão, onde Deus pode olhar para nós e se aproximar, descer do seu espírito e dizer, olha, enxergue isto, que os homens se corromperam e governam sobre vocês, e que estão destruindo vocês, e vocês não querem o meu domínio. É que o povo do Oriente está precisando enxergar. Aleluia! E eu verei eles virem em barcos por toda parte, antes da abominação da desolação. Porque ela virá, e não é só ali não. A Bíblia diz, Jeremias profetizou isso. Uma destruição está determinada, e destruição esta que está determinada sobre toda esta terra. Que a Bíblia vai falar que neste dia é como você fugir, pôr a mão no lugar e um bicho lhe atacar. Você olhar para o lado e a destruição estará por toda parte. Aleluia. Isaías 43 vai dizer o seguinte. Eu achava que eu não ia mais quem mandou a Espírito Santo de Deus. A minha fraqueza eu não vou para lugar nenhum, mas por Deus eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, que eu sei que tinha irmãs aí intercedendo por mim, porque o Senhor acaba de me dizer isto. Obrigada. Deus, Ele nos chamou os perfeitos para pregar. Ele chamou quem Ele quiser. Podia ser uma jumenta. Está aqui. Eu deixei muitas vezes coisas para fazer, para estar aqui.
E muitas vezes sou julgada por ser tão doidinha, porque esse é o meu jeito, quem tiver meu Instagram não queira ter. Senão você vai ficar escandalizado. Se você for extremamente religiosa, muito, muito assim, você vai achar que Deus não está comigo. Porque o julgamento do ser humano é cruel. Mas o de Deus não é igual ao dos homens. Graças a Deus. Porque ele chama os doidos mesmo. Aleluia. Isaías 43 vai dizer assim: traga ao povo que é cego. Estou lendo o verso 8, tá? Para a gente encurtar. Porém, eu gosto de fazer a leitura de um texto todo completo e depois pegar outros que nunca é textos isolados, mas para encaixar no que eu tinha falado. Traga ao povo que é cego, e ainda que tenha olhos, e que é surdo, e ainda que tenha ouvidos. Isso é sobre cegueira e surdez espiritual, tá? E todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quem é as testemunhas? Lá em Apocalipse você vai ver o seguinte. Capítulo 12 de Apocalipse, se eu não me engano. Deixa eu ir lá. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele persegue quem? Os descendentes. Quem são os descendentes? Testemunha. Por que são testemunhas? Porque seguem a Cristo onde quer que ele vá. Porque tem o selo de Deus nas suas frontes. O que é o selo de Deus? É o penhor da salvação. O que é o penhor da salvação? Aquele que foi deixado para nos guiar à verdade. Quem é ele? O Espírito de Deus. Quem é que tem? As testemunhas. Capítulo 15 de Apocalipse. Eu vi no céu um sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ezequiel, capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Ezequiel capítulo 14, portanto, leia ele todo, que é maravilhoso, vai dar todo o entendimento mais profundo para você, porém eu só vou ler começando do versículo 19, que diz o seguinte: ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha pela sua justiça. Salvariam apenas a sua própria vida. Por que Deus fala isso para Ezequiel? Que só Noé, Daniel e Jó, naquela época em que Ezequiel profetizava para aquela geração, se Daniel,
Noé e Jó tivessem só eles, porque eram tementes ao Senhor. Mas que aquele povo não poderia se salvar por causa de outro. Assim como aconteceu com Jó, Jó não poderia salvar os seus filhos. Jesus veio para salvar toda a terra, por isso Deus disse que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele, no seu filho crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Para trazer vida a todo aquele que nele crê. Mas aqueles que negam, e que são os dominadores do mundo, e que impõem suas leis, porque esse povo que nega que Jesus é o Filho de Deus, carrega a lei de Moisés até hoje, porque não carrega a nova aliança. Estão com ela na testa e na sua mão até agora, amarrados a uma lei antiga, e que só fazem rituais, quando na verdade estão totalmente distantes da verdade. Aí ele vai dizer aqui: porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos. Isto é, a espada, a fome, animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais? Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados dela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Ele estava dizendo para Ezequiel, você só vai entender isso aí no final. Quando que eu vou deixar um pouco de gente sobrar da destruição que vai acontecer, e essa destruição só vai acontecer por causa de tudo isso que ele vem dizendo desde o início aqui no livro. Toda iniquidade que cometiam. Ele disse, não se preocupa. Eu vou deixar um pouquinho de gente, vou levar para outras nações. Mas no final, esse povo serão alcançados porque vai estar longe da opressão que os oprime, como está até agora lá. Com um povo que nega que Jesus é o Filho de Deus. Como pode pastores fazer? Eu não consigo entender. No passado, há uns anos atrás, eu não compreendia as coisas. Agora que meus olhos estão abertos, eu posso compreender claramente como que eu vou me associar e apoiar um Estado que nega que Jesus é o Filho de Deus por causa do que aconteceu na época do bigodinho? Quem é a verdade sobre aquilo ali que as pessoas não deixam nem falar sobre aquela história que aconteceu? Depois daquela revolução, daquele massacre, que o fundamento daquilo só Deus viu. Eu sei porque a história, tem muita gente que fala documentário sobre isso, mas eu não vou falar aqui. Aí se estabelece um lugar onde eles são os herdeiros da terra. E assim eles podem matar todos os outros cristãos da Líbia, da Cisjordânia, de Gaza, e matar crianças, homens e mulheres, porque eu fiz uma chamada de vídeo que eu estou com ela até hoje na minha cabeça. Para um palestino, um jovem, que estava se prostituindo porque ele não tinha o que comer. Me mostrou a tenda dele e saiu assim para fora um mar de tendas, de barracas, de pessoas lá. Uma jovem que conversou comigo sobre todo o sofrimento que ela tem para alimentar uma criança. E que eles odeiam até os animais deles e odeiam até os túmulos. Por que tanto ódio? Não será estranho? Alguém que nega que Jesus é o Filho de Deus se achar herdeiro da terra. A Bíblia vai mostrar quem são esse povo que nega. Será que é uma palavra tão dura para se ouvir? Porque as próprias escrituras, quando você vem caminhando ali, ó, toda a história de Gênesis, vem pro Gênesis, observando bem direitinho. E quando tu chegar em Crônicas, tu toma um susto. Aí tu continua caminhando. Porque quando tu se debruçar no livro de Jó, tu vai dizer misericórdia. E tu vai caminhando, porque aí tua mente vai abrir. E tu vai dizer assim, não posso ser enganada por leitura de pessoas que vêm pregar o gospel, ou o show da caridade. Eu tenho que ir para o evangelho genuíno, que homens deram seus cangote para passar a navalha por causa da palavra.
E que esses países do Oriente tem cristãos aqui que vão para o lado de lá, inclusive África, que vão para lá, lugares que esse evangelho foi imposto, essas religiões estranhas entraram no meio deles e ficaram lá, tudo propositalmente arquitetado por pessoas que queriam fazer justamente o que estão fazendo até agora. No capítulo, eu vou ler o 16 primeiro, de Ezequiel, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações. Diga-lhe, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia, que é o que eu falei no início da live, porém troquei os nomes. Aqui tá bem certinho. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram cordão umbilical, nem lavaram com água para que você ficasse limpa. Dá uma examinada. A Bíblia é para ser examinada, não é livro de prateleira nem debaixo de braço. A gente não vai para a igreja para ser ouvinte. A gente vai para a igreja para analisar a palavra que está sendo entregue, porque a Bíblia fala para a gente provar de tudo que vem, principalmente dos espíritos, e principalmente para ter comunhão com os irmãos, que é no meio de uma comunhão com o irmão que a gente vai falar o que a gente sabe, a verdade. Porque quem liberta é Jesus, não é palavra de homens, mas é a palavra dele, que gera a fé, que vem pelo ouvir. Você vai olhar toda a Bíblia. Eu fico passando assim um turbilhão de pensamentos, porque vou lembrando de todos os capítulos, das coisas que eu já li na Bíblia, porque já li a Bíblia toda. E tenho que ler todos os dias, mesmo que eu já tenha lido a Bíblia toda. Todos os dias eu encontro algo novo, que eu digo, oh, meu Deus, eu já passei por aqui e não vi desse modo. Aí as pessoas, alguns pastores, não vou generalizar, não posso fazer isso, mas lamentavelmente alguns vão, igual Paulo disse quando estava na prisão, que ele se preocupava com uns que vinham por interesse financeiro, outros que queriam ficar famosos, cada um com uma coisa, e ele disse, importa que o evangelho seja anunciado. Mas isso era um zelo de Paulo com o povo, e a gente sabe que todo que tem amor à palavra de Deus tem zelo para que seja expressada a verdade. Mas alguns pastores, lamentavelmente, concordam e dizem, não são todos, Donald Trump vai ser o rei Jeú para fazer justiça. Nós vamos entrar em tempo de Jeú mesmo. Mas você sabia quem era Jeú, não é? Ele não era 100% Deus, fiel a Deus. Ele foi levantado para fazer aquilo que o povo não queria se converter, então era aquilo que mereceu. Para que o que Elias tinha profetizado e todos os outros já tinham profetizado, se não foi Elias, acontecesse aquilo. Agora vamos lá uma coisa. Aí você que é defensor do Donald Trump e que acredita que o que ele vai fazer é uma promessa por causa de textos isolados, aí diz não. Ele vai matar todo aquele povo, manda o povo embora. Aquele povo não vai embora. São alguns que vão sair de lá e tem que sair. Mas muitos já morreram. Quantos? Milhares e milhares, de gerações em gerações. Séculos e séculos. Aí você vai apoiar que ele mate aquele povo e que agora faça um grande Israel. Aí as caravanas vão aumentar os valores e o povo vai para lá adorar, traz todas as tribos que dizem que estão perdidas. Quando Isaías disse que o Senhor é o pastor das ovelhas e ele mesmo juntará dos quatro cantos da terra. E Jesus disse, eu vou preparar lugar, senão eu não tinha dito.
e desce do céu a nova Jerusalém, está escrito lá em Apocalipse, no finalzinho. Aí eu vou pegar, acreditar que alguns distorcendo, não são todos que pensam dessa forma errônea, que aí um Estado que nega que Jesus é o Filho de Deus, mata cristãos na Líbia, Cisjordânia, em todos aqueles outros territórios. Sabia que no Iraque tem cristãos? Escondido. Porque para esse povo do Oriente foi ocultado. É com muito sofrimento. Porque o Senhor avisou lá no princípio que se eles não fossem fiéis, o que ia acontecer? Por isso ele mostrou para Daniel. Daniel, isso aí é o que vai acontecer com o teu povo no final. Ou você está achando que porque a ONU pegou o povo que estava espalhado por aí em 1948 e colocou lá e disse que todos eles são judeus legítimos? Você escutou o que João Batista disse, não? Você já leu as profecias de Isaías? Nós somos todos enxertados, não há nenhum sequer que seja de uma linhagem real, único. E ainda que você venha e diga, não, eu sou sangue puro judeu, a salvação vem de Jesus Cristo, não é de ser judeu. Você pode ter nascido na China. No dia que você disser, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e hoje eu tenho o Espírito de Deus e enxergo tudo isso aí que essa mulher aí está falando. Eu estou falando de que governos humanos nunca será acima do governo de Deus e que a religião nunca será salvação para o ser humano, mas um coração quebrantado e um único Deus onde a noiva e o Espírito dizem vem, e quem tem sede diga venha, e quem quiser beber da água, quem tiver sede que venha, que é do Espírito de Deus. Caso contrário, não tem como haver transformação da carne corrupta que nós somos, porque nós temos a tendência de fazer errado. Nós somos pessoas frágeis para o pecado, porém a presença do Espírito Santo é o sacrifício diário. É aquele que diz, olha, não faça isso, se arrependa. Gênesis 3 vai dizer no versículo 15... Não, lá no versículo 13. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Você está pensando que isso aqui é sobre animais, sobre uma árvore, sobre apenas Adão e Eva? Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí eu vou te mostrar um negocinho aqui. Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel. A ele se ajuntarão estrangeiros. Aí ele diz, estabelecendo-os na própria terra, e a ele se ajuntarão estrangeiros, estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que tinham aprisionado e dominarão seus opressores. O povo de Israel, no dia em que Deus vier, dá-lhe descanso do sofrimento. A gente não entra no descanso ainda. Lá nos evangelhos vai falar sobre o descanso. Das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Que até hoje foi o Império Babilônico que os oprimiu, depois os persas, depois Grécia, depois Roma e está até agora.
No versículo 8 vai dizer: até os cipestres se alegram por causa de você e os cedros do Líbano exclamam desde que você caiu. Ninguém mais vem para nos cortar. Versículo 11 diz: a sua soberba foi jogada no abismo junto com o som das harpas e a sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E as pessoas só atribuem isso aqui para Satanás. Essa carta foi para o rei Irão, que foi Irão, deixa eu lembrar aqui, eu acho que deve estar confundindo com Ezequiel. Não, estou confundindo com Ezequiel 28. Mas foi uma sátira de Isaías. Mas você descerá ao mundo dos mortos, o mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Lá no finalzinho você vai ouvir dizer: a descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes de Babilônia, e com os descendentes e a sua posteridade. Por quê? Quem é que oprime? O povo de Deus. Você vai ver ele narrar aqui, em Isaías 14, que quando o Senhor vier restaurar, ele daria uma terra para eles de fato. Mas até então eles iam passar por tudo isso aqui, que feriam os povos com furor, guerras, e ele vai narrando tudo isso. Quem foi que caiu? E que levou o povo a fazer isso aqui? A gente leu agora há pouco. De quem que eles eram filhos? Que era o povo que se corrompeu no princípio lá do Eufrates. A raça da serpente. São elas que perseguem o povo de Deus até os dias de hoje. Sua posteridade, sua descendência, você não vai ver só falar de Babilônia nos livros dos profetas, como lá em Apocalipse, que é uma revelação do tempo do fim. A posteridade, a herança, os descendentes dos malfeitores, a raça de víbora que Jesus chama, os que praticam a maldade, queriam perseguir os filhos de Deus, não deixando que eles tivessem a terra, porque eles não podiam possuir a terra. Você vai ver lá em Ezequiel 28, você vai ver em Isaías 14, Ezequiel 31, vem Gênesis 3. Daniel estava vendo isso para o fim, porque Daniel estava extremamente consciente de que o seu povo já passava por perseguição dessas pessoas maldosas que adoravam outros deuses desde o princípio, por causa da corrupção do homem, relatada em Gênesis 3. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aumentarei em muito os seus sofrimentos. Na gravidez com dor, você dará à luz a seus filhos. O que acontece? Até hoje. Porém, Jesus veio antes das dores de parto. E a terra vai gerando com muita dor e sofrimento. Que você vai ver não só em Gênesis 3, em Daniel capítulo 9, falar que até o fim vai haver desolações, guerras e destruições. Você vai ver os profetas falar, até o final vai ter muita destruição. Por causa de quê? Do pecado do ser humano. Mas por quê? Porque se misturaram. Quando Deus disse, olha, eu passei uma cerca em volta de você. E eu cuidei de você, meu povo. E eu serei com você se você for fiel a mim. Não se contamine com outros deuses, não queira outros reis para governar vocês, que eu estarei com vocês, lhe protegendo. Mas aí eles foram se associar, se misturar. Que foi isto que você fez? Agora, para gerar um povo de bom coração, haverá de ter uma transformação.
Porque agora estão todos corrompidos. Você vai ver Esdras, que eu nunca esqueço essa parte, muito forte. Eu, desde criança eu lia Esdras muito. E essa parte ele fala de arrancar a barba, os cabelos da cabeça, as roupas, quando vê o povo se misturar. Você vê a preocupação de Moisés. Você vai ver todos os servos de Deus preocupados com a mistura. Tanto é que muitas vezes eles pegavam da mesma linhagem parentes para se casar. Para conseguir adorar o único Deus e viver uma vida piedosa. Para não se misturar com outros. Foi assim que Salomão corrompeu muitas coisas. Porque Salomão é tido por muitos aí como exemplo por causa da sabedoria, mas aquela sabedoria é de Deus. Salomão, Deus deixou ele lá por causa da promessa que fez com Davi. Porque Salomão trouxe mulheres de tudo que é tipo e elas tinham vários deuses consigo. E os filhos dele com elas resultou em tudo que veio sobre peso para Israel. A desobediência não só aconteceu no período deles, como desde o princípio. Misturar-se. Pode tomar conta aqui. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Aí quando você vai ler Ezequiel 31, versículo 7, peraí, deixa eu ver para não dar errado. Meu Deus, eu disse que eu ia falar rápido, eu não consigo, Deus Ele é quem sabe. Eu acabei falando. Eu vim muito triste, porque eu já cansada de perseguição, misericórdia. Cansada do julgamento das pessoas que se acham santa demais. Eu tô caminhando, sabe, para não cair. Tem que vigiar a minha vida todo dia. Até Jesus, ou eu morrer e já tá consumado, né? Segue-se ao juízo. Ou na vinda dele, né? Que eu tenho que cuidar da minha vida. Capítulo 31, versículo 7, sim, tá? Aí vai dizer assim: ele era formoso na sua grandeza, leia ele todo, que vai falar sobre o Egito. Quem era o Egito? A árvore frondosa. Por quê? Corrompeu as nações. Claro que corrompeu. Você acha que aquelas pirâmides foi dos extraterrestres, como diz por aí? Há muitas coisas profundas, queridos, a respeito do Egito. E eles estão impregnados até agora, junto com o Império Romano. Porque, na verdade, Roma, essa descende de Roma, tem algo envolvendo o Egito, tá? Porque vem de lá. E existia algum império de Roma em África? Claro, continente lá. O Egito é aonde, meu irmão? Aqui no Brasil? Claro que não. É lá. Então, puxa a história para tu ficar de boca aberta, porque a história é muito, muito assim, pelo amor de Deus, que negócio. Histórias e histórias. Capítulo 31 de Ezequiel vai dizer assim no versículo 37, ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam juntas muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais. Os cipestres não se igualavam aos seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus, e nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava ao cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Todas as árvores do Éden tinham inveja do Egito. Queria ser como eles. Não vão lá! Não se misturem! Não toquem! Tá aí. Os filhos do triângulo. Que você vê aí, principalmente em Hollywood, as simbologias por toda a terra. E agora o que estão prestes a fazer é justamente Sodoma e Egito. Que lá em Apocalipse vai dizer cidade que espiritualmente matou e crucificou e matou Jesus. Imagina. Aí eu fiz um resumão, mas não é completo.
que a gente tinha que vir caminhando. Ontem, quando eu estava na igreja, aí um rapaz, pregador da palavra de Deus, ele leu Abacuque. E eu fico maravilhada, mas eu fico até feliz demais, porque a igreja presbiteriana, eles gostam muito de aprofundar nas escrituras de uma forma muito profunda mesmo. Eles vão para os livros dos profetas, inclusive hoje tem estudo bíblico, os estudos bíblicos deles são muito profundos, eles vão para a história, para a geografia. E eu acho que por isso que eu tenho um pouco disso, já tinha um pouco disso dentro de mim, só precisou o Senhor mesmo, tá? Vamos lá, que aí... Não, eu estava em Miqueias. Abacuque. Aí ele leu Abacuque 1, que aí ele vai falar que, porém, né, eu vou confessar uma coisa. Quando ele pegou para ler Abacuque, ele não foi na sua profundidade para não agredir, que eu percebo que a maioria dos pregadores hoje tem cheio de dedos para falar com o povo, com medo. E ele só foi falando assim que Judá não foi fiel ao Senhor e que todo aquele que não for fiel ao Senhor passa pelos castigos. Aí vai misturando com a vida cotidiana. E eu olhando para aquilo ali, tudo bem, tá tudo certo, não falou nada que não fosse fora da palavra de Deus, mas olhando na realidade mesmo, que diz aqui Abacuque, quando ele vai e diz assim, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Que foi uma das coisas que ele falou, e é real, claro, que a gente vê também até os dias de hoje. A gente vê as injustiças que ocorrem, e a gente faz, meu Deus, até quando isso? E essas leis? E isso? E o preço da comida? Nossa nação planta, e por que pagamos tão caro? Era isso que Abacuque via. Ainda mais sobre um domínio de um rei cruel. Porque os profetas eram levantados para isso. E aí ele dizia assim, olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, disse Deus, né? Eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. Se alguém lhes contar, pois eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar de suas moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. E seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Isso aqui era o que Deus estava dizendo para ele que ia acontecer a destruição. Que os caldeus iam vir e arrasar com tudo. E aí Abacuque vai dizer assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente, por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade?
Eu fiquei observando a vida de Abacuque aqui, essa lamentação que não só fez ele, como todos os outros servos, via o povo de Deus sofrer. E Deus sempre retribuir com muito juízo, muita ira. Porque no meio daquilo ali, Deus matava todos os que não tinham parte com ele. Assim como está escrito também em Ezequiel 9. Sele o povo e aqueles que não tiver o selo do menor, do mais velho ao mais novo, vai morrer tudo. Toda a semente do mal, Deus mandava matar tudo. Ficava só os que eram de Deus. Aí talvez você venha aqui assistir essa live e diga assim, nossa, Deus é ruim. Ora, se Deus dá tempo para o povo se arrepender e ainda continua sendo perverso, perverso numa terra de retidão, ele mesmo assim comete iniquidade. A Bíblia diz isso. Não adianta pegar um serial killer, por exemplo, alguém que tem sede de matar, e botar ele numa cidade pacata, amorosa, todo mundo com amor e ele ter tudo, ele vai matar. Filho de escorpião é escorpião e tem veneno. Deus conhece o ser humano. E o ser humano só conhece o que se vê. Não tem como deixar de haver impiedade tendo ímpios. E é para isso que Deus vem, por isso ele vai permitir a abominação da desolação. E qualquer dia eu vou tentar ler, né? Tudo que tenho que ler com vocês aqui no YouTube. E cada hora que eu pego a minha Bíblia, a menina até achei engraçado. Quando eu estava na igreja ontem, a minha Bíblia, rapaz, eu tomo vergonha, porque isso aqui, hoje eu vou comprar a minha capa da minha Bíblia. Eu vou comprar a capa da minha Bíblia hoje, porque pode, a minha Bíblia tá sem capa já, né? E aí, a menina deu uma olhada assim, a minha Bíblia desse jeito, meu marido fez assim, tu vai começar a Bíblia? Eu digo, o que importa é o que está escrito dentro dela. Pega outra, eu digo, não vou viver de aparência, a minha Bíblia é essa e eu vou com ela. Fui, não tenho vergonha. Eu sou uma pessoa que não sou apegada a nada, sou apegada a só uma coisa, assim. Tu fala de coisas... Olha, a Bíblia pode até dizer assim, vou tocar fogo em todas as Bíblias, sair uma ordem, um decreto amanhã. Vou tocar fogo em todas as Bíblias, só vou lamentar por aqueles que não conhecem a verdade, mas mesmo assim não choraria. Sabe por quê? Porque enquanto esta palavra estiver dentro do meu coração, aonde eu estiver, eu serei a palavra de Deus abrindo a boca e ecoando a palavra. Porque se houver um ímpio, ele vai ouvir a palavra que vem do alto. E então é mais fácil viver-se na íntegra do que viver numa prateleira. Entendeu? Vai chegar esse período. Essa nação, o Ocidente, precisa passar por isso. Então tá bom, fica com Deus, vamos embora. Deus abençoe. E outro dia, quando eu tiver mais coisa, eu vou começar por etapa para falar sobre a abominação da desolação. A abominação da desolação é uma destruição, onde esses governos do fim, e esse rei que tem esse intuito de erguer um Deus estranho, que ocultamente, não sei se você já examinou no livro dos profetas, quando os servos de Deus via o que eles faziam, eles sacrificavam o povo a ter uma doutrina rígida, eles não viviam daquilo. E pelas costas, ocultamente, de lugares, passagens secretas, eles faziam adorações a demônios, a outros deuses estranhos. E o servo de Deus, eu esqueci qual foi o nome dele, ele viu isso, disse, Senhor, porque me mostras a mim que atrás da parede eu vejo o que esses sacerdotes estão fazendo. Que esses sacerdotes do povo que ia conduzir, dizer que estavam servindo a Deus, na lei de Moisés, eles estavam por trás fazendo coisas que não eram certo. Então, essa raça descendente de Babilônia, da maldade que vem lá de trás, a posteridade, a herança desses povos, domina o mundo já. E no final, descendente dessa raça, né,
vai se juntar com todos esses que negam que Jesus é o Filho de Deus, para estabelecer um domínio, mas assim destruindo o poder do povo de Deus. Que é o que resta da promessa. O que foi que o Senhor disse? Que no final esse povo ia se converter. Que ia ficar um tempo eles mortos e depois iriam germinar. Qual é o exemplo maior que eu posso te dar? Uma videira. Ela passa um período dormindo lá, que a pessoa pensa que ela secou e não serve mais para nada. Aí tem um enxerto, que através desse enxerto vai produzir novos ramos. E a partir daí, desses novos ramos, que tudo vai ganhar vida. Que no período certo, tudo vai vir de onde tudo começou, da seiva, da origem. É assim que funciona. Jesus deu o maior exemplo de todos. Ele estava falando sobre aquele povo lá do Oriente. O povo da confusão, da lua e da estrela. Eles vão chegar lá, gente. Jesus vai libertar quem ele quiser libertar, meu irmão. Então tá bom, fica com Deus. Deus abençoe.